Sejam bem-vindos ao Prisma Tutoriais, eu sou a Gabi e o vídeo de hoje é para quem está se incomodando com o Photoshop ou o Illustrator travando. Você sabia que esse problema pode ser amenizado com algumas pequenas configurações dentro do próprio Photoshop e Illustrator? Então já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder mais dicas como essa. Começando aqui pelo Photoshop, você vai vir aqui em cima em editar, vai descer aqui até o final em preferências, você vai vir em desempenho. Vamos começar as configurações de otimização aqui pelo estado de histórico, que seria quantas vezes você pode desfazer a ação dentro do projeto, quantas vezes você pode dar Ctrl Z, né? Eu gosto de deixar aqui em 50, mas se o seu PC for um pouco menos potente, você pode deixar aí bem mais baixo. Aqui nos níveis de cachê, você pode definir até no mínimo em 2. E aqui em tamanho de ladrilhos de cachê, você pode definir de 1028 até no mínimo 128. Eu deixo aqui no mínimo. O próximo é uma função bem interessante aqui de otimização do Photoshop, no qual você pode definir quantos por cento de memória RAM que o Photoshop irá utilizar. O mínimo aqui seria 65%. Aqui nas configurações do processador gráfico, você vai abrir as configurações avançadas e aqui você pode definir o modo de desenho, né? Do básico, normal e o avançado. Para a próxima configuração de otimização, nós vamos trocar de aba aqui e vamos vir em discos de trabalho. Aqui irá aparecer todos os discos de trabalho instalados no seu computador. Por exemplo, eu tenho um HD e um SSD, então está aparecendo aqui dois dispositivos. O meu sistema operacional está instalado no SSD, então eu vou dar preferência para o Photoshop rodar no HD, porque o SSD já está com a função ali do sistema operacional. Então, se você tiver outro disco, aí dê prioridade e coloque o Photoshop para rodar nesse disco que está mais leve, mais de boa. E a minha última dica de configuração de otimização aqui no Photoshop seria aqui para as camadas. Com o botão direito você vai abrir este menu e você tem a opção de deixar sem a miniatura da camada ali, aquela telinha ali que mostra o conteúdo da camada, né? E isso consome um pouco de memória e de desempenho do seu computador. Já aqui no Illustrator, você pode começar otimizando o efeito de rasterização do documento. Geralmente, a pessoa que acabou de instalar o Illustrator vai abrir essa janela aqui para criar um novo documento. E aí, aqui em efeito de rasterização, a pessoa vai ver aqui 72 ppi, 150 ppi, 300 ppi. E vai pensar, eu quero o meu documento na melhor resolução possível, né? E vai criar em 300 ppi. Mas isso é um erro, pois você pode mudar esta configuração no final do projeto, para que o Illustrator não precise ficar renderizando o arquivo em 300 ppi durante todo o tempo que você está ali criando. Por exemplo, se você fica 2 horas ali fazendo o projeto, vai ser 2 horas que o seu computador vai ficar ali dando o máximo dele para rodar tudo em 300 ppi. Então você cria aqui o seu documento em 72 ppi e antes de salvar você vem aqui em efeito e em configurações de efeitos de rasterização do documento. Aqui você pode mudar a resolução, o plano de fundo entre branco e transparente, você também pode adicionar uma sangria, né, uma borda ali de segurança ao redor do seu objeto. E você sabe o que mais pesa bastante no desempenho do seu Photoshop e do seu Illustrator? A quantidade de fontes instaladas no seu computador. Mas para isso eu tenho um vídeo especialmente para te ajudar nessa questão. Acesse agora mesmo aqui pelo card ou na descrição do vídeo. Outra dica aí para ajudar no desempenho do seu Illustrator são as imagens linkadas. Você vai inserir uma imagem aqui no seu projeto e se você inserir a imagem com a opção link habilitada aqui, essa imagem não estará de fato no Illustrator, será apenas um link. O Illustrator estará apenas acessando aquela imagem sob demanda, o que irá gerar aí um desempenho a mais para o seu computador. Antes de inserir uma imagem no seu projeto do Illustrator, certifique-se de que a opção link está desabilitada. Aqui no Illustrator você também tem algumas configurações de otimização bem parecidas com as do Photoshop. Você vem aqui em editar, preferências e desempenho.
Aqui você também vai ter aquela questão de desfazer contagens, lá de quantas vezes você pode dar Ctrl Z. E aqui em plugins e discos de memória virtual, você também vai poder definir aí se você tiver 2 discos de memória. E se eu ajudei o seu Photoshop ou Illustrator rodar liso, já deixa um like aí, se inscreve no canal e comenta qualquer dúvida, sugestão ou opinião. Tamo junto!